Tem uma coisa curiosa de morar fora do seu país. Você começa a perceber que nem tudo da sua cultura te acompanha. Algumas coisas ficam pelo caminho, sem fazer falta, mas outras ganham um peso inesperado. E elas deixam de ser um hábito e passam a ser escolha. E às vezes isso acontece do jeito mais improvável possível. E no meu caso aconteceu montando um Lego. Bonjour, eu me chamo Dario, moro na França e juntos a gente descobre como é ser um nômade digital. E hoje eu não quero falar exatamente sobre um produto, eu quero falar sobre identidade, eu quero falar sobre memória. E como certos símbolos brasileiros só revelam o tamanho que tem quando a gente olha para eles de longe. Melhorar como pessoa. Eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente. Eu tenho muito para aprender na minha vida. Eu cresci assistindo Fórmula 1 junto com meu pai, nas manhãs de domingo, nas tardes, ou às vezes até de madrugada. Era quase um compromisso fixo. E não importava muito a corrida, importava quem estava lá. O Ayrton Senna não era só um piloto, ele era um herói brasileiro. E falando em Fórmula 1, quero mandar um beijo pro meu pai, ó. Quando o Senna faleceu, eu tinha 15 anos, já era adolescente, e aquilo não foi só uma notícia, foi realmente luto nacional. Parecia que cada brasileiro tinha perdido alguém da própria família, e eu lembro claramente do peso daquele dia. O Senna representava foco, disciplina, superação, vitória como consequência, nunca como promessa. E eu fiquei por semanas namorando, observando esse Lego na prateleira do supermercado. A estação de Lego, do supermercado que eu vou quase toda semana fazer compra. Eu via, achava bonito, mas não comprava. E nem a questão do preço, é que simplesmente era aquela conversa de adulto. Eu não tenho espaço onde colocar isso. E aqui em casa a gente tem um combinado. No estúdio, a organização é mais por minha conta. No resto da casa, é mais por conta da Alex. A minha opinião acaba valendo menos. E eu entendo, afinal ela não vai querer, no meio da sala, no meio da parede da sala, um capacete do Homem de Ferro grudado na parede, né? E aí, no Natal, entre vários presentes que eu ganhei, esse aqui apareceu. Foi o presente do namorado da minha sogra. E quando eu abri o papel de presente, não foi sobre o Lego. Eu realmente fiquei muito emocionado. Foi um flash. As manhãs de domingo, o sofá, televisão ligada, aquele orgulho silencioso. Eu sempre achei Lego legal, mas nunca tinha montado um Lego pra mim. E esse não parecia um brinquedo, ele parecia mais um símbolo. E enquanto eu montava peça por peça, aquilo virou um ritual. Sem pressa, sem distração. E quando eu digo que a música, que justamente se chama Tema da Vitória, ainda toca na minha cabeça quando eu lembro do Senna, é realmente de se emocionar. Talvez seja isso que morar fora faz com a gente. A distância ajuda a filtrar coisas. Você passa a escolher o que realmente faz parte de quem é você. Esse modelo fez muito sucesso no Brasil, mas ele também fez um sucesso enorme aqui no exterior, fora do Brasil. Mas é claro que o significado não é o mesmo para todo mundo. Ele muda conforme a história de quem olha. Se a Fórmula 1 também marcou sua infância, talvez este vídeo esteja falando com você. E se esse tipo de reflexão te acompanha, talvez valha a pena se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aqui, porque a gente pode continuar essa conversa nos comentários. E aqui eu não estou falando sobre acumular coisas, eu falo sobre escolher o que merece espaço na nossa vida. Esse Lego agora vai ganhar um lugar definitivo no meu estúdio, não como decoração aleatória, mas como uma lembrança consciente da infância, de identidade, de vitória. Eu não tenho costume de montar Lego, e essa montagem levou exatamente 5 horas e 20 minutos. Talvez porque algumas coisas não foram feitas para ser rápidas, foram feitas mais para ser sentidas. Bom, pessoal, eu queria agora mostrar para vocês o produto em si. Olha, a caixa sofreu um pequeno amassado, simplesmente porque eu coloquei no porta-mala e eu não vi, coloquei algumas coisas em cima, né? Porque como a gente ganhou Natal e depois a gente foi viajar dia novo, aconteceu um acidente. A caixa, as informações básicas, que todo Lego consta,
Dá para perceber que a caixa é bem grande. Aqui atrás a gente tem então mais as especificações, né, do Lego e também como ele vai ficar montado bonitão. Alguns detalhes. E sim, eu não aguentei, eu acabei abrindo a caixa antes de mostrar para vocês, para poder pelo menos dar uma olhada. Manual, rodas. O que eu achei legal, que realmente a minha primeira vez montando Lego, é que cada fase é um saquinho separado. Eu achei que isso ajuda demais. Essas rodinhas são de borracha, eu achei muito interessante. Eu imaginei que era de plástico, mas aqui não. O manual. E aqui ele tá dando a dica, que é muito importante do... Olha só que bacana essas imagens. Tem um pouquinho da história do Ayrton Senna, um pouco do Instituto Ayrton Senna também. E depois a gente vem já com o manual completo. Mas uma dica que eu dou, que também tá aqui consta aqui no manual, é de utilizar o Lego Builder. Lego Builder. Que é justamente para um assistente para te ajudar a construir teu Lego. Como funciona isso? Ele vai te ajudar com a imagem 3. Eu vou colocar na tela para vocês. Eu coloquei música, fiquei tranquilo. Coloquei o assistente aqui no tablet e fui montando. Então eu quero deixar aqui para vocês o time-lapse dessa montagem. Eu levei 5 horas e 30 mais ou menos, 5 horas e 20, 5 horas e 30, mas é claro que aqui no time-lapse você vai ver rapidinho como foi a montagem. Olha só, e aqui eu vou passando. Aqui simplesmente eu vou passando para frente, eu vou avançando. E vai mostrando etapa por etapa de toda a montagem do Lego. Essa aplicação é muito legal. Eu terminei uma fase, né, um trecho. Vamos avançar um pouquinho mais para vocês terem ideia. Por exemplo, aqui, nesse trecho aqui. Aqui eu consigo girar o que eu estou montando. E no efeito de pinça eu posso aumentar ou diminuir também. Olha que bacana. Então eu consigo visualizar todas as etapas. É muito prático, eu recomendo.